Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os deuses e humanos que poderiam estar combatendo aí, né, no torneio. E, cara, a gente tem uns personagens aqui muito legais, tá? Praticamente todos aqui que eu peguei foram de um comentário lá daquele vídeo do Submundo, né, pós-Hades ali. E aí, no caso aqui, os créditos vão para... Eu acho que eu vou falar o nome dele errado, mas eu vou tentar pelo menos. Que é o Executor the Hedgehog. Acho que é assim que fala. Qualquer coisa eu deixo o print aí na tela que é bem mais fácil, né? Enfim, vamos lá porque a gente tem 3 personagens aqui muito interessantes pra gente falar a respeito, tá? Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Vamos começar falando aí, primeiramente, sobre um cara que seria 2 em 1. Acho que assim... Acho que seria mais ou menos isso, né? Pelo que eu dei uma pesquisada aqui, que é o Éspero e o Eósforo, tá bom? Esses aqui, eles são deuses, né? São entidades ali, mais focados em constelações. Principalmente eles são ali daquele período meio greco-romano ali, né? Onde as coisas ficam um tanto misturadas ali entre os dois povos, tá? No caso aqui, inclusive, o Éspero, ele se chama Vesper em romano, enquanto o Eósforo se chama... Fósforo, pois é, o cara se chama Fósforo. Por essa eu não esperava, reconheço que eu não esperava essa. Enfim, dando um bom resumo, uma boa resumida aqui de tudo que eu arranjei sobre eles. É o seguinte, tem 2 modelos em que são contados aqui a história dos dois, tá? O Éspero e o Eósfero, tradicionalmente na versão grega, eles seriam ali meio irmãos, a mãe deles é a mesma, que é a tal da Eos, mas os pais são diferentes, que é no caso do Éspero o Céfalo e no caso do Eósforo seria o Astreu, tá bom? E o que acontece? Os dois, eles representam o planeta Vênus na astrologia, vamos dizer assim, só que em momentos diferentes do dia, O Eósfero seria ali o Morning Star, o Estrela da Manhã, né? Enquanto o Éspero seria ali o planeta Vênus um pouco mais à frente no dia, Ele é mais vespertino. Enfim, e claro, só com a descrição do Eósfero já dá pra entender mais ou menos o que eu quero fazer aqui, né? Só que a gente vai pra versão um pouco mais à frente, porque em um dado período ali da Grécia, eles tiveram um conhecimento astrológico mais ali focado na versão mesopotâmica, principalmente, dos astros, e o pessoal da Mesopotâmia já sabia que o planeta Vênus era aqueles 2 pontos ali em momentos distintos, né, do dia. Os gregos não sabiam, tá? Que os 2 pontinhos ali no céu em momentos diferentes era o mesmo planeta, tá? Eles não tinham essa noção, isso aí veio depois. E eles aproveitaram então para dar uma atualizada também nessa lore aqui, fazendo com que o Éspero e o Eósfero fossem a mesma pessoa, e assim como o planeta Vênus, eles são apenas diferentes por causa do momento ali, né, do dia. E acaba acontecendo que, para adaptar eles em Shumatsu no Valkyrie, eu pensei justamente nisso, neles serem um cara que tem dupla personalidade, né? E tipo, personalidades bem diferentes, que é pra ficar bem diversificado o negócio, né? No caso, né, da personalidade do Eósforo, é óbvio que ele teria como arma uma Estrela da Manhã. É meio óbvio isso, porque faz todo sentido com ele, né? Já no caso do Éspero, eu dei uma pensada aqui, eu olhei algumas imagens a respeito, né, dos personagens ali. Eu acho que seria legal se ele tivesse alguma coisa baseada em fogo, como por exemplo uma tocha. Se eu não me engano, a mitologia deles também tem alguma coisa a ver com o Prometeus, se eu não estou enganado. Então faz sentido também ter essa parada aí do fogo na tocha e tal. E no caso deles, poderia ser, na verdade poderia ser até uma mescla de armas, por que não, né? Em vez da Estrela da Manhã ser apenas do Eósfero, pode ser que os dois utilizassem a Estrela da Manhã. Só que no caso do Éspero ele teria ali uma arma em chamas, o lado dele ali da personalidade faria com que a arma entrasse em combustão. Seria bem interessante, daria ali umas técnicas diferenciadas também, né? Acho que seria bem interessante nesse sentido aí. Enfim, depois a gente vai aqui para um outro personagem que esse aqui seria muito legal, que lutaria pelos humanos, com certeza, que seria o Hassan Sabar, também conhecido como líder da Ordem dos Assassinos, a Ordem dos Assassinos que, pra quem não sabe, inspirou a saga Assassin's Creed, exatamente isso, pois é. E aí o que acontece? A história desse Hassan Sabar é um negócio bem louco, cara, bem louco mesmo. Basicamente,
ele foi ali um líder, né, de uma seita islâmica bem xiita, tá? Ele é da parte xiita ali do islamismo. E acontece que ele estudou teologia por muitas décadas. Ele dedicou sua vida praticamente a estudar a teologia xiita ao máximo possível, sacou? E aí chegou um momento que ele achou que sabia o suficiente, né, a respeito aí do islamismo dele, e acabou juntando uma galera. Ele se lançou ali numa caminhada e começou a chamar um monte de gente lá pra seguir ele. Ele conseguiu vários seguidores. Quando ele conseguiu gente suficiente, ele investiu contra uma fortaleza e tomou a fortaleza de Alamut, que seria ali no que hoje a gente conhece ali como o Irã, né? E acontece que seria no caso aquela fortaleza que é retratada lá no primeiro jogo, né, da saga do Assassin's Creed, lá no Revelation também. Só que o que acontece, cara? O interessante é o que acontece depois que ele toma a fortaleza. Por quê? Cara, se você toma uma fortaleza de um império, você não pode ficar dando mole, porque o império vai querer tomar de volta aquilo ali, né? E é o que acontece. O império constantemente tenta investir e retomar aquele espaço, né, de novo perdido. Só que, bizarramente, ele não consegue, o Império não consegue investir contra a fortaleza de Alamut sob a jurisdição do Hassan Sabah. Pois é, eles não conseguem fazer isso. E o motivo são vários, na verdade, né? Primeiro que aquela fortaleza está numa posição bastante complicada, uma região montanhosa, não dá pra atacar de todas as formas possíveis, né? Então você tem algumas limitações para você investir ali. No caso do Hassan Sabah, ele foi um cara mais, vamos dizer assim, mais estratégico, né? Ele foi um cara que ele não tentou tomar necessariamente batendo de frente com o pessoal da fortaleza, foi uma coisa mais delicada, né? Foi um processo mais meticuloso que ele fez ali, o que já mostra que ele é um cara bastante calculista, bastante estrategista, né? E, principalmente, quando ele consegue tomar a fortaleza, ele cria todo um sistema em volta daquele local, onde ele consegue controlar o que está acontecendo por ali. Então, assim, não é simplesmente, sei lá, vou invadir aquele lugar. Não dá, ele tem olhos e ouvidos em todo canto. Fora que ele tem uma ordem ali de acéfalos ali do lado dele, né, cara, que não vão deixar barato qualquer um passar ali batido, sabe? Então ele criou todo um sistema ali que filtra as pessoas que passam por ali. Ele tem sempre controle da região, apesar de historicamente falado que é um local que era muito caótico, vamos dizer assim, vai. Mas ele tinha o controle no meio desse caos, né? Então, cara, é muito bom, cara. Realmente é um personagem que encaixa bem, sabe? Pra ser assim um competidor no torneio seria muito interessante. E ele usaria de bastante estratégia, né? Táticas de guerrilha, basicamente, aqui, pra conseguir se virar nos 30. A arma dele, não, apesar de ele criar muitas armadilhas e tal, não necessariamente os poderes dele, de Valkyria, estariam atrelados a essas armadilhas. Ele poderia ter só uma arma normal, como uma cimitarra, por exemplo. Mas ele poderia ter outros recursos, como bomba de fumaça, alguma coisa pra atordoar, sabe? Coisas que não ferem exatamente os deuses, né? Até porque ferir meio que não é uma opção, lembra? Você ia comentado isso daí lá no início de Ultimato Valkyrie. Mas você pode usar outros artifícios, sacou? E esses outros artifícios é justamente o que a gente veria ele fazendo, né? E também existe falando rapidamente aqui sobre esse negócio de usar tática de guerrilha e tal, é o que pode acontecer em Shumatsu no Valkyrie na luta do Simo, tá? É bom ficar de olho aí, porque pode ser um combate bastante estratégico que o Simo venha a ter em Shumatsu no Valkyrie, tá bom? É bom ficar de olho aí, tá? Mas enfim, esse personagem aqui também poderia fazer esse papel, né? Depois nós temos aqui, esse aqui seria muito legal em Shumatsu no Valkyrie, até pelo contexto que já tem na obra, tá? Que é o Imperador Romano Rômulo, simplesmente o cara que fundou Roma, né? O primeiro imperador aí amamentado por uma loba, uma história muito bizarra, onde basicamente esse cara aí, cara, ele tem uma história muito doida e eu consigo imaginar um poder diferenciado pra ele, tá? Em Shumatsu no Valkyrie seria uma parada bem legal. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre a história dele, vai só um pouquinho. A história dele começa antes de Roma, como eu falei, ainda não existia, né? A gente vai primeiro para o reino de Alba Longa, onde nós temos aqui o rei local ali, que é o tal do Numitor, se eu não me engano. E ele teria um irmão, que é o tal do Amúlio,
E esse Amulio, ele queria ascender ao trono, ele queria tomar o trono ali do seu irmão. E aí o que ele faz? Ele mata vários dos descendentes ali do irmão dele, né? Ou seja, o cara não vai ter ninguém pra sucedê-lo na linhagem, né? Mas ele deixa uma filha, ele deixa ali a filha do rei, né? Numitor. Mas ele faz com que essa menina vire uma sacerdotisa, ou seja, ela não vira uma líder política, né? Ela vira uma líder religiosa, não tem nada a ver ali com as coisas ali do pai e tal, né? E aí o caminho meio que fica livre para o tal do Amulio, né? E a coisa fica ainda mais bizarra depois, porque essa tal de Rhea, que é a filha ali do Numitor, ela tem uma gravidez divina, entre aspas, né? Com o deus Marte, né? Que é o deus romano ali, que seria a representação do Ares, se eu não me engano, ali no panteão grego. E basicamente aí desse fruto, né, diferenciado, nasce então os gêmeos Rômulo e Remo. Ou seja, eles são filhos de um deus, né? Eles são semideuses praticamente aqui, né, nessa história que é contada, né? E aí o que acontece? A Rhea, né, ela acaba indo parar num calabouço, ela acaba ficando presa ali num calabouço, né? E o Amulio acaba tomando ali o poder, né? Porque não tem ninguém para suceder o seu irmão, né? Só tem ele ali como sucessor ao trono. E enquanto isso tá rolando, né, as crianças elas são despachadas ali, elas ficam naquela história ali meio, acho que é Moisés, se eu não me engano, né, que tem aquele negócio de ser deixado num cesto e tal, a deriva. E no caso deles ali, as crianças elas acabam indo parar numa certa parte ali, onde eles são adotados, por assim dizer, por uma loba, né? Uma loba acaba amamentando eles ali. É bem curioso essa parte da história, né? Que uma loba cuida das crianças, além de um pica-pau, se eu não me engano também, que é uma criatura, inclusive, que é associada ao deus Marte, né? E acaba acontecendo que depois eles são ali, eles são acolhidos ali por um pastor de ovelhas, que é o Faustulo, se não estou enganado, e ele acaba criando ali junto com a sua esposa, né? Essas crianças aí. E elas acabam crescendo, viram ali um bando de jovem dinâmico, né? O Remo, se não me engano, ele acaba sendo preso, inclusive, o que acaba fazendo com que o Rômulo, ele acabe se lançando numa aventura, onde ele acaba descobrindo ali sobre o seu passado, né? Diferenciado. E ele acaba tomando ali, ele acaba derrotando, né? O Amulio e restaurando ali a paz do reino de Alba Longa, né? Só que ele decide ir embora, ele decide criar o seu próprio reino, né, depois ali, e ele parte com o seu irmão resgatado, né, e aí ele pensa em criar Roma. Só que aí o Remo tem uma opinião diferente, ele quer criar um reino diferente. Os dois acabam tretando e o Rômulo mata o seu irmão ali, né, que ele tinha acabado de resgatar, ele resgatou tem um tempo atrás. E aí acaba acontecendo, né, que ele sozinho, né, acaba criando aí, fundando Roma, né, e aí ele vira então o primeiro imperador romano da história. Cara, é uma história muito bizarra, sério, eu falei por alto aqui, tem muita coisa que acontece aí no meio que eu não falei, pulei muita coisa, mas enfim, é uma história bem bizarrona, tá ligado? E esse lance deles serem filhos de um deus é algo que me chama bastante atenção, porque em Shumatsu no Valkyrie a gente até tem ali tecnicamente um semideus, que é o Hércules, mas no caso dele ele é tratado como se ele realmente tivesse virado um deus completo, sacou? Ele realmente, depois que ele bebeu da ambrosia, ele virou um cara Master Blaster mesmo. Desde que ele bebeu a ambrosia, tá ligado? Bebeu a ambrosia, acabou a discussão. No caso aqui, a gente tá falando de um cara que nasceu de um deus, né? E é uma coisa que, ironicamente, isso não é tão tratado assim em Shumatsu no Valkyrie, né? Porque, assim, isso era bastante comum nas mitologias de antigamente, né? O pessoal, né, deitava e rolava ali direto e reto, né? E, assim, eu não duvido que tenha, pelo menos do lado dos humanos, um semideus, tá? Pode ser que tenha ali, tirando Adão, obviamente, né? Porque ele foi criado ali pelos deuses e tal, enfim. Nessa discussão aqui que eu tô falando agora. Mas é interessante de ver que tipo assim, é uma abordagem que deveria já ter sido bem contada, melhor apresentada em Shumatsu no Valkyrie, e não foi ainda, né? Então fica aí um momento oportuno, né, que poderia ter de um semideus, realmente, um filho ali entre um deus e uma mortal, né, aparecendo aí em Shumatsu no Valkyrie, seria bem legal, né? Mas no caso aqui do Rômulo, ele lutaria pelo lado dos deuses, tá? Vale citar. E justamente por quê?
porque os imperadores, eles estão na plateia do lado dos deuses. Não só os imperadores romanos, como também faraós, por exemplo, né? Eles também estão ali do lado dos deuses da plateia. Então o Rômulo, ele é tratado como um deus de fato, sacou? Em Shumatsu no Valkyrie. Já tá pronta essa parte da história. Seria só jogar ele ali pro combate também, né? Interessante pra caramba, cara. Muito interessante. E sobre o poder dele, né? Qual seria aqui a arma, o jeito dele lutar? Eu pensei em algo diferente. Eu pensei numa transformação. O Rômulo, ele poderia ser uma espécie de licantropo, uma espécie de lobisomem, cara. Pois é. Talvez aí da mistura, né? Entre um deus e um humano ali tenha nascido um cara que tem a habilidade de sofreu uma espécie de licantropia, né? Muito interessante, que faz até um certo sentido ali com a sua origem, né, duvidosa ali da loba e tal. Seria bem legal, seria uma referência muito legal. E aí não seria uma transformação completa, mas aos pouquinhos, durante o combate, a gente veria ele se transformando cada vez mais ali num homem fera, numa criatura feral ali, poderosa, e ia ficando cada vez mais poderoso, né, conforme o combate ia se estendendo. Muito legal, seria uma apresentação bem legal. Talvez até no flashback a gente podia ver aí o Rômulo e o Remo lutando ali como lobisomens no flashback. Seria da hora pra caraca. Nossa, quero muito ver isso, nossa senhora. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Deem ideias aí sobre outros humanos e deuses aí que poderiam aparecer lutando no torneio, beleza? E é isso, valeu nerds, fui!